e qualquer um de vocês que for perfeito, que atire a primeira pedra. Bem-vindo ao podcast DNA Cósmico. Continuamos com o tema julgamento. Episódio de hoje, o apedrejamento. Continuamos com a série Julgamento. Hoje iremos analisar uma história muito conhecida citada na Bíblia, aquela da mulher que quase foi apedrejada. Vocês devem lembrar, Jesus estava passando por uma cidade e uma mulher é pega em adultério e os fariseus trazem ela até Jesus e perguntam o que deve ser feito com ela. Pois bem, vamos conversar sobre essa história. O que será que essa história tem para nos ensinar? Volto a ressaltar, não há aqui nenhum cunho religioso. Vou usar essa história por ela ser muito conhecida. Ela está difundida em todos os lugares. Assim, fica mais fácil explanar o meu pensamento. O apedrejamento seria o ato final do julgamento. Seria a condenação exercida por aqueles que julgam. Seria uma forma de executar aquilo que eu acredito que o outro deva sofrer. Então, por que será que eu trouxe essa história? Vamos lá. Há muito tempo atrás, eu estava andando de ônibus e de repente me veio um insight. É como se eu tivesse sido levado para essa cena, para o momento em que ela aconteceu. E em fração de segundos, eu consegui visualizar a cena e eu entendi essa cena por uma outra ótica. Eu adquiri uma outra visão sobre essa cena. E é sobre isso que eu vou conversar hoje. A visão que eu tive sobre essa cena, como hoje eu a interpreto, como ela me vem, que significado ela tem. Volto a ressaltar, essa é a minha visão. Se ela distorce da sua, se você não compactua com ela, não tem problema. Fica com aquilo que te acrescenta, com aquilo que nos une. O que nos separa, esquece. Vamos lá. Jesus está passando em uma cidade, a mulher pega em adultério e as pessoas que queriam acusá-lo de algo querem usar o julgamento dele para encontrar nele algum erro, para encontrar motivos para julgá-lo também. Então, vamos observar o seguinte. O meu foco é em que posição Jesus ficou. A mulher, como eu falei, ela é jogada ao chão. Jesus se coloca ao lado dessa mulher. Se você for ler qualquer parte da Bíblia, qualquer evangelho que fala sobre isso, eles vão mencionar que Jesus se agachou e começou a escrever no chão. Vamos observar o ato de Jesus. Ao se agachar, ele se colocou no mesmo nível da mulher. Ele saiu do nível dos julgadores e se colocou no lugar do julgado. O que será que essa cena quer nos dizer? O que será que isso pode nos ensinar? Jesus, ao se colocar ao chão, ao lado, no mesmo nível que essa mulher, ele estava querendo dizer para ela: eu não te julgo. Eu não compactuo, eu não concordo com esse julgamento. Por quê? Porque Jesus jamais iria julgar alguém por um ato. Ele sabe que nós somos, sim, feitos de atos bons e atos maus. Nós somos seres imperfeitos. Então, não seria justo ele julgar a perfeição se essa perfeição não existe. Então, Jesus, ao se colocar nesse lugar, ele se colocou no lugar do julgado. Ele saiu do patamar dos julgadores. Então, olha só, uma pessoa que está lá no chão e os outros estão de pé. Ou seja, os outros se colocam como juízes.
Os outros se colocam na posição acima, como se eles fossem superiores àquela mulher. Mas será que Jesus se considerava assim? É óbvio que não. Por isso que ele vai ao chão. Por isso que ele se coloca ao lado da mulher. Ele quis diferenciar a posição, ele quis, nesse gesto, mostrar qual era a posição dele. Quando questionado pelos homens que julgamento ele deveria fazer, que sentença ele deveria fazer, ele sabia que tudo aquilo estava armado, que se ele dissesse que ela deveria ser apedrejada, eles iriam questionar como você, que se diz filho de Deus, condena alguém. Ele conhecia a natureza humana. O que ele faz? Ele continua na mesma posição e ele diz: aquele que dentre vós não tiver cometido erro algum, que atire a primeira pedra. Ou seja, pode apedrejar. A consciência é de vocês. A escolha é de vocês. Nesse momento, vocês vão julgar a si mesmos. E aí, qual de vocês tem coragem de atirar a primeira pedra? Qual de vocês tem a coragem de assumir a perfeição diante dessa mulher? Observem que Jesus em nenhum momento julgou alguém. Ele não emitiu nenhum juízo de valor. Ele apenas lançou a pergunta de volta. Ele disse: aquele de vocês que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Porque Jesus compreendia que quando eu julgo o outro, eu estou julgando a mim mesmo. Lembra do primeiro episódio? Quando eu julgo o outro, eu estou julgando no outro aquilo que é meu. A história do espelho do segundo episódio. Jesus compreendia tudo isso. E aí ele continua na mesma posição. Se o apedrejamento acontecesse, ele também seria apedrejado, porque ele continuava ao lado daquela mulher, dizendo para ela que ele a compreendia, que ele a aceitava, que ele a via de uma outra forma. Se o apedrejamento acontecesse, ele com certeza também receberia pedras, mas ele assumiu o risco de ser apedrejado, porque Jesus era íntegro. Ele não abria mão daquilo que era verdade para ele. E a verdade era: eu não julgo a ninguém. Não cabe a mim o julgamento, porque todo julgamento implica em julgar a si mesmo. E Jesus sabia quem ele era. Ele sabia que ele veio fazer um trabalho, ele sabia quem ele era interiormente. Jesus já não tinha sombras, Jesus já não tinha dúvidas de quem ele era. Lembra que antes disso, antes de todo o processo dele começar a sua evangelização, ele passou 40 dias no deserto. E lá, segundo os relatos da Bíblia, ele fez um jejum e aí ele foi tentado. Na minha visão, o que ali tentou Jesus foi o seu próprio ego, eram as suas sombras. Ele estava ali passando por um processo de autoconhecimento. Ele estava descobrindo quais eram as suas imperfeições e tomando consciência de quem ele era. Ele sabia das maravilhas que ele podia fazer, ele tinha consciência das habilidades que ele tinha. E se o ego o controlasse, ele seria sim rei desse mundo, ele teria o que ele quisesse, porque ele tinha o dom de materializar o que ele quisesse. Então, nos 40 dias, a meu ver, na minha leitura, Jesus passou por um processo de se ver, de entender a si mesmo. E o demônio exposto ali era o seu ego. E depois dos 40 dias, quando ele vence o demônio, ele vence o seu demônio interno, ele vence as suas sombras, ele vence o seu ego. E aí ele estava pronto para sair e falar para as outras pessoas, porque ele havia entendido a si mesmo. Ele havia entrado dentro de si, se autoconhecido, entendido, acolhido as suas sombras. E, compreendendo isso, ele estava pronto para chegar para os outros e dizer: eu consegui, você também pode. Porque a gente deve entender que Jesus veio, mesmo sendo um ser divino, mesmo tendo toda a consciência que ele adquiriu com o tempo de quem ele era, ele veio passar pelas mesmas coisas que nós para poder mostrar que é possível passar por elas e vencer, e se tornar melhor.
E aí vem a grande pergunta desse episódio. E aí? Onde eu e você nos colocaríamos? Será que nós teremos a coragem de nos colocar ao lado da mulher julgada? Ou nós ocuparemos o lugar confortável dos julgadores, dos executores? Qual lugar é o mais fácil ocupar? Será que hoje o apedrejamento ainda existe? Só precisamos olhar as redes sociais. O momento atual em que nós vivemos, as redes sociais se tornaram um lugar de julgamentos constantes. Quando alguém não pensa como eu penso, como alguém não compactua das mesmas ideias que eu vou lá no perfil e vou colocar os comentários mais absurdos possíveis. Vou colocar ali toda a minha fúria, toda a minha raiva. Então, as redes sociais hoje se tornaram o nosso expurgo. Nós mostramos ali quem realmente nós somos. Nós expomos aquilo que nós acreditamos. O que será que isso deve nos trazer de lição? Isso nos mostra que nós estamos vivendo uma época em que nós temos que reconhecer que somos imperfeitos e olhar para essa imperfeição. Não apedrejar no outro aquilo que é imperfeito em mim. Não executar uma sentença externa naquilo que é interno. O que tudo isso nos traz é: observa o que no outro te incomoda, olha para dentro de ti e corrige. Se aperfeiçoa. O outro é apenas o espelho. O julgamento ele é interno. Olha para dentro de você e acolhe e compreende a tua imperfeição e trabalha para melhorar, para se tornar alguém melhor. O outro está te dando uma oportunidade de você reconhecer aonde você está falhando. Encerro com esse áudio a série Julgamento. Na próxima semana, vou começar uma nova série. A série sobre um livro. O nome do livro é A Jornada para Casa. Nos próximos áudios, eu vou trazer a minha interpretação sobre cada capítulo desse livro. Espero contar com a sua presença também nos próximos áudios. Garanto para você que esse livro vai te trazer novos olhares sobre diversas coisas, sobre você e sobre como você experiencia essa existência nesse planeta. Espero contar com a tua audiência nos próximos áudios. Um grande abraço. Até mais.